A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Meu nome é Edson e mais uma vez aqui no nosso canal da EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu venho nesse canal aqui toda semana trazer mais uma aula para o nosso desenvolvimento nas nossas lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Você, aluno, professor, que interesse por estudo da Palavra de Deus, encontra aqui nesses estudos algumas informações que pode te enriquecer aí no preparo da sua aula aí durante a semana para desenvolver em sala de aula aí com seus alunos. Eu quero nessa oportunidade aqui estar falando sobre a nossa lição de número 11, né? A nossa lição de número 11, a antepenúltima lição da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical desse trimestre, que é o nosso terceiro trimestre de 2017. A nossa revista vem como título A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Muito bem. Também quero aqui estar mandando um abraço caloroso aí para uma família muito importante para mim, né? A família Machado, lá em Minas Gerais. Em especial aí, o irmão Joliver, que é o irmão Machado, sua esposa ali, a irmã Eunice, né, que tem nos assistido aí, tem feito comentários aí das nossas lições. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, irmã Eunice, aí pelo seu carinho aí. Hoje ainda comentamos em mensagem aí no WhatsApp. E muito obrigado aí pelo carinho aí de vocês. Tá? Sempre quando possível eu vou estar postando aqui essas lições para o enriquecimento do nosso conhecimento espiritual, né? E sempre quando necessário, compartilhe aí com seus amigos, né, irmãos em Cristo, e essas lições podem encher aí o conhecimento dos irmãos aí na medida do possível, na medida que o nosso Deus pode falar conosco. Obrigado, meus irmãos. Fiquem na paz de Cristo. Vamos à aula. Então, meus amados, nossa lição de número 11, tem como título A Segunda Vinda de Cristo. A Segunda Vinda de Cristo. Certo? Nosso textuário nos diz o seguinte: porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus, no capítulo de número 24, versículo 27. Palavras do Senhor Jesus. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. A primeira fase, invisível ao mundo para arrebatar sua igreja. E a segunda fase é visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Então, a nossa lição ela está centrada nessas duas fases distintas. A primeira fase da vinda do Senhor Jesus, que é invisível,
e a segunda vinda, que é visível e corporal, com a igreja glorificada. Vamos entender o que é isso. Aí nós temos aqui, criei aqui uma curiosidade aqui para nós desenvolvermos nesta aula, onde eu fiz uma pergunta, né? A segunda vinda de Cristo, quando será? Fique sabendo aqui. Então, quando se dá? Quando será a segunda vinda de Cristo? Vamos ficar sabendo neste canal, nesta aula. Vai vir antes do arrebatamento da igreja? Depois do arrebatamento da igreja? Na grande tribulação? Quando será? Então, vamos ficar sabendo neste canal, nesta lição. Amém, amados? Está sendo bênção para você? Se esta lição já está falando ao seu coração, dá um clique aí, dá um joinha para nós, e assim nós vamos desenvolvendo a nossa lição aí no dia a dia, nas semanas aí. Ajude a nós a divulgarmos o nosso trabalho para o crescimento da obra de Deus e o nosso conhecimento espiritual aumentar na medida do possível. Isso aqui, amados, nada mais é do que uma despertação para que nós possamos, ler a nossa revista, em slides assim, talvez fica mais claro a gente, muitos alunos, despertar a curiosidade, quem sabe para ler, para ter uma leitura mais homogênea da palavra de Deus, porque muitos às vezes acabam não lendo, muitos não têm tempo, e outros às vezes até por falta de coragem mesmo, acaba dispersando e não lendo a revista durante a semana, e quando chega no dia da aula acaba não sabendo nem do assunto que se trata. Mas estamos aí, amados, para despertar os irmãos e ajudar na medida do possível, Esta videoaula, ela tem como objetivo de te despertar para que você possa, é um método novo para mim, talvez não seja para você, de estudo, É um método diferente de estudo aí na tela do seu televisor, do seu smartphone, quem sabe, de você estar pesquisando aí, estudando a sua revista, a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Também essa lição ela traz algumas referências bíblicas que não consta na lição. É bom que você esteja de posse da sua revista da Escola Bíblica Dominical em mãos, quando estiver vendo esta videoaula, e da Bíblia, conferindo os versículos que nós estamos citando, conferindo aí na Bíblia Sagrada, que é o nosso livro guia, a Palavra de Deus. Muito bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo do 13 ao 18, e em Lucas, no capítulo 21, no versículo 25 ao 27. E também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, é a mesma coisa, é a continuação da leitura. Eu não vou ler, amados, como de costume, eu não leio para a gente ganhar tempo, tá? E na medida do possível, no desenvolvimento da aula, nós voltamos aqui na medida do necessário, explicando alguns versículos, caso necessário. Acredito que você já deve ter lido. Se não ler, faça isso agora, dá uma paradinha aí no seu vídeo aí, e faça isso agora, que é o nosso carro-chefe da nossa lição, são esses versículos aí da nossa leitura bíblica em classe. Muito bem. Esta lição ela tem como objetivo específico os seguintes assuntos: analisar
os fatos, analisar os eventos futuros, tá certo? Analisar os eventos futuros, identificar os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo, tá? E explicar os eventos da segunda vinda de Cristo, tá? Então nós temos aqui a nosso objetivo especial desta aula é analisar, identificar e explicar. Analisar o quê? Os eventos futuros, identificar os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo e explicar os eventos da segunda vinda de Cristo. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. Ela está dividida em 3 tópicos. Tá? É uma lição muito importante e vamos estar dentro desses 3 tópicos conversando com você, internauta, você, amado irmão, que está aí, né, nos assistindo, e ela vai nos orientar muita coisa nesta lição. Nosso primeiro tópico, nós temos os eventos do porvir. Então, nosso primeiro tópico vai falar dos eventos do porvir, os eventos futuros, tá certo? O nosso segundo tópico vai falar dos termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. E o nosso terceiro tópico vai nos falar dos eventos da segunda vinda de Cristo. Quais são os eventos que virá? O que está escrito na Bíblia? O que é mito? O que não é? O que nós vimos falar aí pela mídia? A mídia falada, a mídia escrita, a mídia eletrônica, profecias, tudo isso nós vamos estar vendo aqui nesse tópico. Muito bem. E o que é escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Tá? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Também é o ensino dos eventos que estão para acontecer, segundo a palavra de Deus, né? Os eventos que estão para acontecer. E também trata da vinda de Cristo e dos eventos para a sua vinda. Então, a escatologia, ela trata desses assuntos, né? A doutrina das últimas coisas, onde vai tratar dos eventos, né, que estão para acontecer, e trata da vinda de Cristo e dos eventos após a sua vinda, após a vinda de Cristo. Muito bem. Podemos ainda estudarmos os termos escatológicos divididos em 3 partes, tá? Sendo escatologia universal, escatologia individual e escatologia intermediária. E o que é isso? É o seguinte, a escatologia universal, ela irá tratar da vinda gloriosa de Cristo no fim do mundo e da plenitude do reino de Deus. Então, ela é universal, ela irá tratar do assunto de uma maneira global, né? Irá tratar da vinda gloriosa de Cristo no fim do mundo, no fim da plenitude do reino de Deus. Então, isso é uma escatologia que irá tratar de um assunto geral, porque a vinda de Cristo virá e não tardará. A palavra de Deus diz que ele virá. A igreja crê nesta promessa. Então, isso é tão real como o dia de amanhã. Então, isso é fato. Escatologia individual trata da morte do ser humano e de seu destino eterno. E é individual porque todo dia morre gente, todo dia nasce gente. Então, ela é individual por esta maneira. Ela trata desse assunto individual de cada ser humano até o seu destino eterno, até o dia do seu destino eterno, que
será dado para esta pessoa. Tá? E a intermediária completa desde a morte da pessoa até a sua ressurreição no último dia. Os mortos, eles irá ter a segunda ressurreição, né? Então, na ressurreição do último dia. Então, se trata da intermediária. No arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que antes do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas tem os mortos que não morreram em Cristo. Então, esses irá passar pela segunda ressurreição, onde a Bíblia trata isso de segunda morte. Então, nessa segunda ressurreição está aqui esse estado intermediário aí da escatologia, que vai estar estudando. A escatologia intermediária estuda esse caso aí da morte, da ressurreição do último dia. Muito bem, agora nós chegamos na introdução da nossa leitura, da nossa revista, né? Da nossa revista EBD, Escola Bíblica Dominical. E diz o seguinte na nossa introdução. A nossa introdução nos diz o seguinte: a Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em duas fases. Tá? A primeira é o arrebatamento da igreja. A segunda é a vinda de Cristo gloriosa. Esses dois eventos haverá na terra. Entre esses dois eventos, haverá na terra a grande tribulação, o julgamento divino sobre todos os moradores do mundo, e no céu o tribunal de Cristo surgindo às bodas do Cordeiro. Então, nesta época, né, da segunda vinda de Cristo, enquanto ele vem, na terra está acontecendo a grande tribulação. Vamos estar desenvolvendo esse tema, esse assunto, na nossa lição, vai estar falando sobre esse ponto. Tá certo? Então, isso é fato. O nosso enfoque aqui é a fundamentação bíblica deste evento. Então, essa lição, nós temos aqui a finalidade de enfocar o fundamento bíblico desse evento. Ainda diz assim: mas o tema escatológico não se esgota com o que trataremos. A sua continuação se dará na próxima lição. Por quê? Porque na nossa próxima lição nós temos o assunto que irá tratar do mundo vindouro. Então, essa lição é uma continuidade da próxima, porque esse fato não se acaba aqui. Na nossa próxima lição ela tem uma continuidade. Então, é importante que você já tenha aí, já desperta a sua curiosidade para depois dessa aula. Se você ainda não leu a revista, leia a próxima lição, que vai ficar bem interessante aí o seu estudo para entender a escatologia aí dos últimos acontecimentos. Muito bem. O nosso primeiro tópico fala dos eventos do porvir. No nosso primeiro tópico, que eu acabei de falar, que nossa lição está dividida em 3, e no nosso primeiro tópico diz sobre os eventos do porvir. E dentro do primeiro tópico nós temos 3 subtópicos, que diz o seguinte: o primeiro subtópico é fonte de predição. O nosso segundo subtópico diz o seguinte: o destino dos impérios da antiguidade. Vamos estar estudando sobre o Império das Antiguidades. E o nosso terceiro tópico fala sobre as diásporas judaicas. Vamos estar vendo o que é diáspora. Fala sobre as diásporas judaicas. Muito bem, vamos adiante. E o nosso primeiro subtópico, a fonte de descrição, nos diz o seguinte:
Não há outra fonte de predição verdadeira a não ser a Bíblia Sagrada, por meio da qual Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir. Ela é a única fonte confiável. Aqui, meu amado irmão em Cristo Jesus, nós temos aqui 3 fotos de uma Bíblia, onde 2 delas está fechada e esta está aberta. Eu quero aqui de uma vez por todas, aqui está protestando contra um ditado popular que diz que a Bíblia fechada é um livro comum, aberta é a voz ou a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que tem tem pronunciado esse ditado, que isso não é verdade, tá? A palavra de Deus, ela é independente da Bíblia estar aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus. Você também que diz que ela contém a palavra de Deus, eu quero também, neste momento, jogar por terra essa ideia, tá? Que você que diz aí que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Tá certo? Então, aqui eu quero te dizer o seguinte, ela é a única fonte confiável. A única. Não existe outra fonte confiável para essas verdades que nós vamos estar falando sobre os eventos do porvir. O que vai acontecer com a humanidade? Qual o destino do nosso destino após a morte, tá? Então a Bíblia nos dá esse subsídio para estarmos falando sobre isso, e é o único livro que nós cremos, acreditamos e confiamos, tá? Os acontecimentos dos eventos que envolvem o arrebatamento da igreja são vários. Então, nós temos a vinda de Cristo. A vinda de Cristo em glória está registrada em Mateus, no capítulo 24, versículo 30, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Nós temos o juízo de Deus sobre a terra no fim dos tempos. Também está escrito em Mateus, no capítulo 24, versículo 21. O futuro glorioso de Israel, Isaías 62, versículo 2 e o 3. E o reino milenar de Cristo, está escrito em Isaías, no capítulo 9, versículo 7, e também em Isaías, no capítulo 11, e o versículo 10. Todos esses acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo, todos esses acontecimentos, desde o princípio do mundo, tá certo? Desde Enoque até o apóstolo João, o último dos profetas. Então isso, amados, está escrito desde o início do mundo, desde o princípio. Tá? Por isso, a Bíblia é o nosso livro de fé, o nosso livro, o único que nos garante, que nos dá firmeza destas verdades. Não tem outro. Alguns acontecimentos que antecedem o primeiro evento. Antes de acontecer o primeiro evento é a vinda de Cristo. Tá? O primeiro evento é a vinda, é o arrebatamento da igreja, é o arrebatamento da igreja. Então, antes do arrebatamento da igreja, anote bem essa passagem, porque não está na nossa revista, tá? Na nossa revista não está, embora nós passamos por uma lição aí no ano de 2016, a nossa lição do ano de 2016 foi no nosso primeiro trimestre de 2016. Esses assuntos foram tratados individualmente, tá?
ela teve como o título da revista do primeiro trimestre, O Fim de Todas as Coisas. E lá você vai encontrar, se você ainda tiver esses estudos aí, a sua revista, você vai confirmar isso que eu vou acabar de dizer aqui. Então, antes do primeiro acontecimento, dos eventos do primeiro acontecimento, irá acontecer o seguinte, todas essas coisas aqui, ó. Aí você vai checar para ver se já aconteceu ou não. Ainda, ó, primeiro, ainda antes do primeiro evento acontecer, irá se manifestar vários acontecimentos, os quais já estão acontecendo no tempo presente, tá certo? No tempo presente, tais como? Então, os quais já estão acontecendo no tempo presente, tais como? Olha, os falsos cristãos e falsos profetas. O Senhor Jesus anunciou isso em Mateus, no capítulo 24, versículo 4 e 5. Tá? Então, os falsos cristãos e os falsos profetas. A apostasia. Irá acontecer a apostasia. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. Está registrado. Outra coisa que irá acontecer. Doutrinas de demônio. Hoje em dia, como confissão positiva, teoria da prosperidade e culto a anjos, são alguns dos exemplos, tá? Então, alguns dos exemplos que já estão acontecendo nos últimos dias. Também irá acontecer a perseguição dos crentes, perseguição aos crentes. Jesus previu esta perseguição aos seus discípulos, em Mateus, no capítulo 24, versículo 9. Então, amados, nós temos aqui 4 acontecimentos que o Senhor Jesus nos alertou, e todos esses estão acontecendo, ou estão acontecendo. Falsos cristãos, tem muitos falsos cristãos, falsos profetas. Nós podemos, não dando nome aí aos bois, digamos assim, mas nós temos aí, se fôssemos darmos nomes, nós teríamos aí uma lista muito extensa, mas não é o nosso propósito aqui de ficar apontando A e B, porque isso aí nós não somos juízes para fazer isso, né? O nosso Deus é que cuida dessas coisas, e a Bíblia diz que cada um irá prestar conta diante de Deus. Então, cada um desses camaradas aí que tem essa coragem, eu acho um cara muito corajoso para falar algo que não provém de Deus, em nome de Deus. Mas ele irá prestar conta diante de Deus. A apostasia, nós vemos aí muitas pessoas se apostatando da fé, tá? Doutrina de demônio, que também é a mesma doutrina que os falsos profetas e os falsos cristãos pregam, tá? Induzindo pessoas a esse tipo de ensinamento, esse tipo de doutrina, confissão positiva, teoria da prosperidade, enganando aí aos coitados irmãos, né? Culto a anjos, né? Então são esses exemplos aí que nós vemos acontecer. Perseguição aos crentes nem falamos, né? Muitas perseguições, nós vivemos aí nos países aí que são proibidos ao evangelho, e até dentro do nosso país nós vemos aí perseguição disfarçada, né, e muito mais coisas nós vimos estar acontecendo. Muito bem, vamos à frente. No nosso segundo subtópico, vai tratar o destino dos impérios. O destino dos impérios da antiguidade. O que é isso? O que isso tem a ver com a nossa lição? Vamos ver? Sim, vamos ver. As profecias sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia, para nunca mais se erguer no cenário mundial. Isaías capítulo 3, versículo 19, versículo 20, e a acessão à queda do império
Medo-Persa, do Império Medo-Persa, grego e romano. Os capítulos 7 e 8 de Daniel, entre outros profetas, se cumpriram e a própria história confirma esses fatos. Então, o que está nos dizendo aqui? Que no capítulo de número 7 e o capítulo 8 de Daniel, entre outros profetas, se cumpriram essa queda desses impérios aqui, ó, Medo, Persa, grego e romano. Tá certo? E eu irei aqui acrescentar aqui nessa lição ainda o capítulo 2 de Daniel. Se os irmãos verem, o capítulo 2 de Daniel também tem lá uma profecia, um sonho lá do rei, onde representam esses impérios aqui, tem a representatividade desses impérios, né, que nós vamos estar falando aqui, mostrando já logo mais para os amados irmãos. As profecias messiânicas se cumpriram com abundância de detalhes, como o nascimento do Messias, de uma virgem na cidade de Belém, tá certo? Seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, entre outros. Então, as profecias messiânicas, que está registrado no livro de Isaías, né, conhecida como as profecias messiânicas, onde se trata do Messias, né, se cumpriram aqui, muitos tempos depois, né, com o nascimento do Filho do Homem, né, o nascimento do Messias, do Cristo, de uma virgem, né, onde está escrito lá em Isaías, no capítulo 13, versículo 19 e 20, tá? E o julgamento do Messias, né, por Pôncio Pilatos, a morte, a ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus. Foram profecias citadas muito antes, e isso já se cumpriu. Tá? Então, por isso que nós damos crédito à Bíblia, à Palavra de Deus. Então, nós temos aqui, eu trouxe aqui para nosso visual um paralelo aqui entre o capítulo 2 de Daniel, onde no capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7 do livro de Daniel, onde vai tratar, amados, desse império que nós falamos. Tá? Aqui, lá no capítulo 2 de Daniel, nós temos lá nós temos lá uma interpretação bíblica, onde Nabucodonosor ele tem lá um sonho, e ele vê neste sonho um homem com cabeça de ouro, né, o seu punho aqui de prata, as suas pernas, o seu quadril, digamos aqui, era de bronze, as suas pernas eram de ferro. E aí ele busca em todo o seu reino, não encontra intérprete para o seu sonho, e ele recorre a Daniel. Tanto é que Daniel depois foi premiado e tudo mais. Não é o caso de a gente estar falando aqui, mas aqui é só uma introdução para nós entendermos o que representa os impérios que foram falados ali, que cumpriram as suas quedas. E aí a interpretação de Daniel se deu que era esses objetos, né, o ouro, aqui, ó, o ouro, a prata, o bronze e o ferro, que eram impérios. Se tratava de 4 impérios.
onde o ouro era o Império Babilônico, o próprio Império Babilônico daquela época, daquela atualidade, daquele momento que estava vivendo. Tá certo? Isso aqui está no capítulo 2. Depois nós vamos falar do capítulo 4. E esse império estava muito no auge do seu desenvolvimento. A Babilônia era uma potência mundial. Então, que depois viria o Império Persa, que Babilônia iria, né, ser tomada pela Pérsia, que era um império de menos porte, mais frágil. A prata é mais frágil do que o ouro, tem menos valor. Mas iria o império, aqui que representaria o ouro, iria ser submergido, iria perder guerra para o império de prata e o império persa passaria a dominar. Isso aconteceu. E depois viria um império mais frágil ainda, que era o império grego, que iria representando o bronze, que iria ganhar do prata. E isso também aconteceu. E o Império Romano, que iria dominar o mundo. E era o Império de Ferro, que representaria o ferro. E isso também aconteceu. Na visão de Daniel, no capítulo de número 7 e também o capítulo 8, que não está aqui, mas também o capítulo 8, no nosso próximo slide aí nós vamos estar mostrando, Daniel tem a visão desses 4 animais também, que ele vê um homem, né, e com cara como de leão, e também no segundo animal ele vê um homem como cara de urso, né, como cara de urso. No terceiro animal, ele vê como um leopardo. E no quarto animal, ele não identifica o quarto animal. Ele não fala, ele não dá semelhança do quarto animal. Porque o quarto animal ele vem disfarçado. Então, ele não tem uma característica no sonho de Daniel. Aí nós vemos aqui nosso próximo quadro aqui, dos quatro animais, nós conseguimos ver aqui que aparece no quarto animal, aparece aqui não um quinto animal, mas uma ramificação, olha, uma ramificação aqui, ó, do quarto animal. Se você pega lá o livro de Daniel, no capítulo de número 8, nós vemos, lá no capítulo 2 ele já fala desse quarto animal, dá a entender que diz que as pernas de ferro, os pés de ferro, parecia ferro, e existia os chifres que saíam daqui e dominava o animal terrível, o animal que não espantoso. Então, desse Império Romano está saindo um quinto, como se fosse um quinto animal, que não é o quinto, é uma ramificação, ou seja, é um domínio. Então, daqui, amados, existe aqui estudos, né, escatológicos, estudos bíblicos, onde possivelmente muitos trazem um estudo que o anticristo sairá daqui, deste império, tá? Deste império. Isso é interpretação bíblica, tá certo? Isso aqui você vai ver, se você for fazer uma exegese deste estudo, você vai encontrar um suporte para afirmar isso que nós estamos falando aqui. Nós não temos tempo aqui na nossa aula para estar explanando este assunto aqui deste quinto animal, mas é muito importante você em casa busque a sua Bíblia Sagrada e tenta estudar esse capítulo de número 2, capítulo de número 6, final do capítulo 6, capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel. E aí você vai comparar com essas referências bíblicas desta aula, tá certo?
e você vai comparar com as referências do livro de Apocalipse. Você vai chegar numa conclusão que o quinto animal aqui, que não é o quinto, não fala, a Bíblia não fala no quinto, fala em 4. Daniel viu 4 animais, mas ele viu aqui no quarto animal, ele viu aqui um domínio, e esse domínio aqui está representando aqui o anticristo, que possivelmente sairá desse quinto animal. Perfeito, amados? Então aqui eu tenho aqui, eu vou vir aqui para o nosso último, essa foto aqui. Depois eu vou mostrar as 3 anteriores. Essa foto aqui ela irá nos explicar mais ou menos o que eu acabei de falar sobre os impérios. Tá? Aqui nós temos o mapa geográfico de localização. O que eu quis mostrar nesse mapa? Isso aqui também não está na nossa leitura bíblica, na nossa lição. Tá? Isso são referências que eu, para enriquecer a nossa aula, eu busquei aí nos estudos. Tá? Então, qual a finalidade de eu estar mostrando esse mapa aqui no nosso vídeo, na nossa videoaula? Para nós localizarmos aqui o poderio da Babilônia. A Babilônia, ela é toda essa área que está em verde. Toda essa área que está em verde aqui, ó, é a Babilônia. É a localização da nossa Babi, né, nossa Babi aqui, da Babilônia, tá certo? Da Babilônia, tá aqui, ó. Então, aqui nós temos aqui do Império Babilônico, tá? Do Império. A Babilônia está aqui nessa área verde aqui, ó, do Império Babilônico. E a capital da Babilônia está aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Olha, nesse ponto aqui, ó. Tá? Aqui nós temos, vocês observarem aí, você vê aqui, ó, nós temos aqui um nome aqui, ó, aqui, ó, de Sumari, e nós temos aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó, nós temos aqui Ur, tá vendo Ur aqui, ó, aqui tá Ur dos caldeus. O nosso patriarca Abraão, ele saiu daqui, ó, Ur dos caldeus. Ele saiu dessa região aqui, ó. Ele saiu dessa região e depois ele veio para cá, ó, essa região aqui. Quando ele saiu, ele foi para buscar recursos no Egito. Veio para cá, ó, tá aqui, ó, para essa região aqui. Tá certo? Isso aqui é uma outra aula, só para a gente localizar. Também nós temos aqui, ó, no nosso legenda, nós temos aqui a legendinha verde, aqui, ó. Está escrito aqui, ó, reino de Hammurabi. O que era este reino de Hammurabi? Eu vou estar lendo aqui para os irmãos, só para nosso conhecimento, para nós entendermos o que era esse império aqui, que quando a palavra de Deus, por isso que nós temos que dar crédito à palavra de Deus, e é a nossa única regra de fé, porque foram profecias faladas muitos anos antes de acontecer, e isso veio a acontecer muito, mas muito tempo depois. Olha para os irmãos entenderem o que era esse tal de reino de Hammurabi. Olha, o reino de Hammurabi era um poder legislativo do lugar, era bem um poder muito organizado, tá, meus amados? Muito organizado. Baseado na lei de Talião. Era um nome que eles deram lá, a tal de lei de Talião. O que essa lei de Talião dizia? Era uma lei que era sentenciado toda pessoa que cometesse
crime, um criminoso, ele era sentenciado mediante o seu crime. Então, a lei era olho por olho e dente por dente. Tá? Então, cada um, essa lei sentenciava e cada um pagava, né, muitas vezes com a própria vida pelo seu crime. E aí criou-se um código, né, onde deram-se o nome de Código de Hammurabi. Tá? O Código de Hammurabi tinha a função de fazer essa punição. E mesmo a Babilônia ela ter toda essa potência, ela não conseguia se livrar de sofrer ondas de invasões, né, ocorridas após o governo de Samurai. Então, por todo esse processo, ele não tinha assim uma garantia que não tinha invasões. Por quê? Porque depois ela teve, né, isso foi quebrado e foi jogado por terra toda essa potência, porque ela foi sendo engolida aí ao longo dos tempos, né, pelos seus concorrentes menores, né? Nós vemos aí que a queda desses reinos foram caindo aí, né, paulatinamente e até que caiu todo esse poderio aí de Babilônia. Com o fim do Império de Samurai, começou o segundo império, também chamado como Império Babilônico, tá? Como Império Babilônico, comandado por Nabucodonosor. Durante o Império Neobabilônico, a civilização vivenciou no auge do desenvolvimento arquitetônico. Então, Babilônia era uma potência mundial nos seus desenvolvimentos arquitetônicos, seus jardins suspensos, hoje nós passamos aí na nossa cidade, São Paulo principalmente, nós vemos aí, existe até uma lei ambiental aí, um arquiteto aí muito famoso, não é o caso de falar nomes aqui, que incentiva esses jardins suspensos. Hoje nós vemos muitos empreendimentos já tendo isso aqui, muitos anos aí no desenvolvimento da Babilônia já existia. Então nós vemos que eles estavam muito na frente. Eles estavam muito, muito, muito na frente mesmo. Tá? E isso tudo foi sucumbido aí pelos outros impérios. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês, simplesmente é para a gente mostrar que os impérios, olha para vocês verem, amados, aqui ó, uma imagem da antiga Babilônia, né? Para vocês verem que coisa bastante hoje, né? Moderno hoje, né? Mas olha para vocês verem que arquitetura que já existia naquela época. Olha que maravilha aí, dá a impressão de ser uma mesquita, né? Não sei, pirâmide, olha uma pirâmide. Então isso aqui era tudo coisa da antiguidade. Todo esse reino, todos esses castelos aí, tudo isso aí foi abatido, né? Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Tá certo? Vamos chegar aqui no nosso terceiro subtópico, que vai tratar sobre as diásporas judaica. E o que é diáspora? Diáspora é a dispersão do povo judeu. Olha, muito bem. As profecias apontam de antemão as duas dispersões do povo judeu e as suas respectivas restaurações. Então, aqui nós vemos a primeira dispersão, Jeremias, no capítulo 16, versículo 13, está falando da primeira dispersão, digamos aí, o primeiro cativeiro do povo judeu, né? O povo sendo
sendo levado aí por, pelo reinado por Nabucodonosor. Então nós vemos aí, e nós vemos aqui no livro de Esdras, no capítulo 1, versículo do 1 ao 3, nós vemos aí o retorno do povo. Então a profecia, ao mesmo tempo que foi falado que o povo seria levado, também foi falado que o povo teria o seu retorno, e isso aconteceu. Por isso a Bíblia, por isso aqui, amados, essas referências é exatamente para nos credibilizar o que a Bíblia diz, que cumpriu-se, e que por isso nós temos que acreditar. Como eu disse no nosso início, a nossa regra de fé, a nossa fonte é a Bíblia Sagrada, não existe outro livro. Por isso nós cremos, né, na vinda do Filho de Deus, porque a Bíblia está registrada e não tem aqui nenhum fundamento a gente buscar em outra situação, sem ser a Bíblia Sagrada. Olha, a segunda diáspora, ou a segunda dispersão, anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Olha, ele disse assim, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativo, e Jerusalém será pisada pelo gentio, até que os tempos dos gentios se completem. Está em Lucas, no capítulo 21 e no versículo 24. Tá? Essa referência bíblica. Tá? Palavras do próprio Mestre. E com o seu respectivo retorno, depois de mais de 18 séculos, a terra de seus antepassados, até como fora anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, no capítulo 31, versículo 7, tá? Foi anunciado, Ezequiel, Amós e Zacarias. Então essas referências se encontram nesses livros. Você, amado irmão, busque em ler essas referências, que você vai ver que as profecias foram cumpridas, tá? Ou muitos estão cumprindo, e por isso nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O subsídio do tópico primeiro, nos diz o seguinte: olha, uma das características mais inigualáveis dos verdadeiros profetas da antiga era, do Antigo Testamento, era a habilidade que tinha de prever os eventos futuros com perfeita exatidão. O próprio Deus previu o cativeiro de Israel no Egito e o seu subsequente livramento. Gênesis, no capítulo 15, versículo 13 a 18. Vou ler o próximo aqui para a gente explicar. Moisés previu a conquista bem-sucedida da terra prometida pelos israelitas sobre o comando de Josué. Samuel previu o fracasso da dinastia de Saul. Natã previu a consequência do pecado de Davi e seus feitos, tá certo? Sobre a sua própria família, tá? Então, Natã previu a consequência do pecado de Davi e os efeitos, né, que esse pecado causou sobre a sua própria família, tá? Está tudo registrado aqui também na palavra de Deus. Elias previu a morte de Acabe e Jezabel. Isaías previu o livramento de Jerusalém da invasão assíria de Senaqueribe. Jeremias previu o cativeiro dos judeus por 70 anos na Babilônia. Então, amados, isso aqui foram coisas que está escrito na Bíblia, previsões, e aqui está um crédito aqui a esses homens, né, que eles previa
os profetas do Antigo Testamento era habilidade, a sua habilidade de prever. Ou seja, eram homens habilidosos nas suas previsões. Por quê? Porque quem revelava para eles era o próprio Deus. E isso está na Bíblia Sagrada. Por esse motivo, creio na Bíblia. Tá certo, amado? Então, creia na Bíblia. Você que não tem dado crédito à Bíblia, à Palavra de Deus, leia, assista este vídeo e leia essas referências bíblicas e dê crédito nesta palavra, porque ela é fiel e verdadeira. O nosso Deus é verdadeiro. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Salvador. Ele quer salvar a tua alma desse estado que você se encontra, dessa situação, essa cegueira espiritual, desse ouvido que não ouve esta palavra. Tá certo, amado? Atenta por esta palavra que ela vai falar contigo. No nome de Jesus. Muito bem, então agora nós chegamos no nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem como tema os termos bíblicos da segunda vinda de Cristo. Nos termos bíblicos nós temos a própria vinda, nós temos também a manifestação, a aparição e a revelação. A revelação, tá? Vamos à vinda. A nossa vinda, a vinda de Cristo. Primeiro tópico, a vinda. Olha, vou ler aqui. A vinda, a palavra. Bom, deixa eu comentar aqui, antes de lermos. Nós temos aqui alguns termos técnicos, onde tem a objetividade de mostrar o significado desta palavra, né, do hebraico para o grego e assim para os dias de hoje, para o entendimento, né, da palavra de Deus na tradução da Bíblia hoje em português, no nosso entendimento de hoje. Muito bem, então vinda. A palavra parousia, que se pronuncia parousia, significa vinda, chegada, presença, volta, né? Vista real, advento, chegada de um rei. Então, esta palavra significa isso, tá? Ela vem do original, de lá para cá. Na tradução, ela significa isso. Por isso que o Senhor, nas nossas traduções, nós não lemos lá parousia ou parousia. Não, nós lemos lá a vinda de Cristo. Por quê? Porque a tradução para nós hoje é o nome vinda. Tá? Então aqui é só uma explicação do termo técnico. No aspecto escatológico, este substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja, como à vinda de Cristo em glória com sua igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então, isso é a explicação sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo. Tá? O nosso segunda explicação aí é um outro termo técnico, tá? Que tem como o nome Ershomai, que quer dizer ir, e também vir, tá? Quer dizer ir e vir. Então, vamos explicar. São dois pontos diferentes, pontos de partida diferentes. Duas coisas opostas, tá certo? Duas coisas opostas. Sim, desde que se consiste no movimento entre o ponto de partida e o ponto de chegada, tá? Porque uma hora que um vai, o outro está vindo. Então, não cada um está em oposto. Mas o significado desta palavra é representar o que significa. Significa ir e vir. Tá? Para
quem está no ponto de chegada é ida, estou indo. Para quem está no ponto de saída é vinda. Então, no caso, quando eu aceito a fé, eu estou indo buscar o Salvador. Tá? Para quem Jesus Cristo, no caso, está vindo, ele vem ao encontro deste pecador, na qual está indo em busca. Jesus Cristo está vindo em busca. Tá certo, amado? Então, este verbo aparece em referência à vinda de Jesus. João capítulo 14, versículo 3. E também a vinda em glória. Atos capítulo 1, versículo 11. Judas capítulo 14. E o Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então, essas palavras técnicas, ela quer dizer quer nos mostrar, trazer a nosso entendimento essas palavras aqui, ó. Ida ou vinda. No caso aqui, a vinda de Cristo, a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja e a sua vinda em glória no futuro. Nosso segundo tópico, a manifestação, a aparição. Segundo tópico, manifestação, aparição. E nós também temos aí mais uma outra palavra técnica que vamos explicar. O substantivo grego aqui é epifaneia. Epifaneia. A letra P aqui tem o sufixo F. Epifaneia, certo? Que só aparece 6 vezes no Novo Testamento, com o uso exclusivo paulino, e todas as ocorrências diz respeito à vinda de Cristo, desde a encarnação do Verbo. Então, 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo de número 10, eu vou ler. Vamos ler? 2 Timóteo, no capítulo de número 1, e o versículo de número 10, vamos ler para a gente certificar. Capítulo de número 2, versículo 10 de 2 Timóteo. Está escrito assim. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, aqui está falando sobre a vinda de Cristo. Então, ele está dizendo que tudo ele sofre, né, pelo amor, né, que está em Cristo Jesus na sua vinda. Porque aquele que ama a Cristo, ele almeja esse grande dia. Então, o apóstolo Paulo está referindo-se à epifaneia, que é a vinda, aqui, ó, a vinda de Cristo, vinda de Jesus. Muito bem. Olha, o apóstolo Paulo exorta os crentes, presta atenção, para uma vida irrepreensível até a aparição. Olha o verbo de novo aqui. Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. E o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está falando do porvir, o glorioso dia que é do porvir. Olha, o termo é também traduzido por vinda, em referência ao arrebatamento da igreja. Tá? Então, isso aqui também traduz ao arrebatamento da igreja. Novamente aqui, o apóstolo o emprega ainda para se referir à segunda vinda de Cristo, em glória. Aí ele diz assim, olha, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que,
há de julgar, ou seja, há de julgar. Então, ainda vai acontecer. Há de julgar os vivos e os mortos. Olha, os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, confirmando aqui sobre esta palavra. Tudo aqui relacionado à vinda do Filho do Homem, à vinda de Cristo. Vamos adiante. Nosso terceiro subtópico da revelação. Também temos aí mais um termo técnico, e esse aqui um pouco mais conhecido nosso, né? Que é Apocalipse. Apocalipse. Escrito aí com K e com Y aí. Apocalipse. Tá? O apóstolo Pedro emprega esta palavra para se referir ao arrebatamento da igreja. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Este termo é traduzido ainda como manifestação, também em referência ao arrebatamento da igreja. Tá? Então, tudo isso está aí relacionado ao arrebatamento da igreja. De maneira que nenhum de vós falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Então, esse termo Apocalipse, que quer dizer revelação, tá? A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Se você for lá no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1 e o versículo 1, olha para vocês verem o que fala lá, o que está escrito. Diz assim, ó, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus salvos as coisas que brevemente deve acontecer, e pelos seus anjos os enviou e os manifestou a João, seu servo. Então está dizendo assim, ó, está dizendo aqui, ó, o termo é Apocalipse, ou seja, o termo é revelação. Revelação, isso aqui, ó, revelação. Então, é a palavra revelação, esta palavra aí, traduzida para nossos dias de hoje. Tá certo? O nosso síntese do tópico 2 diz o seguinte, ó, vinda, manifestação, aparição e revelação são termos bíblicos que remontam à vinda de Cristo. Então, vinda, manifestação, aparição e revelação são termos bíblicos que remontam, ou seja, que mostram a vinda de Cristo. Então, são termos conhecidos da igreja. Muito bem, chegamos aqui, já podemos avançar para o nosso terceiro tópico, que vai tratar do evento da segunda vinda de Cristo. E no evento da segunda vinda de Cristo, nós temos 4 subtópicos aqui, que vai tratar do arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo em glória, a grande tribulação e o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E aqui nós vamos estar aprendendo bastante aqui. O arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? Olha, é o rapto dos santos da terra. Um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta. Então, é um rapto da terra. Um acontecimento global que irá acontecer em todo o planeta. E ainda, olha o que acontece, olha o que diz aqui. Ó, a profecia contempla até fusos horários, pois uns estão dormindo à noite e outros trabalhando nesse exato momento. Como diz lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 34 e 36. Então, isso aqui é um acontecimento que acontecerá na Terra num único momento, onde aqui hoje, nesse momento, na nossa capital aqui em São Paulo, por exemplo, nós hoje aqui, nesse momento, é 1h35 da manhã. No Japão, eles já
está vivendo aí 12 horas acima desse horário, então lá já é 13 horas do dia de hoje, né? Ou seja, já são as 13 da tarde, quase 14 horas. Tá? Então, independente disso, no dia do arrebatamento da igreja, o mesmo crente que será arrebatado agora, nesse momento aqui em São Paulo, será arrebatado lá no Japão, será arrebatado lá na Espanha, será arrebatado lá no Golfo Pérsico, e assim sucessivamente, amados. Então, o Senhor Jesus nos trouxe esse entendimento aqui para nosso conforto, nosso entendimento, porque aqui são todos ao mesmo tempo. Esse evento será inesperado, algo rápido, em fração de segundo. É invisível, tá? Grifei aqui, coloquei em letra vermelha para nós entendermos. Esse aqui é invisível aos olhos humanos. É invisível aos olhos humanos. É no momento, no momento, num abrir e fechar de olhos, tá? Ao ressoar da última trombeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias e glórias a Deus. Que a igreja possa ouvir o ressoar da última trombeta, para que sejamos arrebatados com Cristo. Porque aquele que não for arrebatado, já nós vamos falar sobre ele. Tá certo, amado? Então, é isso. O arrebatamento aqui se trata praticamente dessa explicação. Já podemos avançar para nosso próximo slide, onde eu tenho aqui um organograma, onde nós trazemos aqui um plano escatológico e o fim dos tempos, tá, para o nosso entendimento aqui dos nossos próximos subtópicos que nós vamos desenvolver. Então, neste momento, eu acabei de ler essa situação aqui, a primeira vinda do Senhor. Isso aqui, acabei de ler essa situação. Nós estamos aqui, que é o arrebatamento da igreja. Então, a primeira vinda aqui, o arrebatamento da igreja. Arrebatamento, encontro dos salvos com Cristo. Então, nós temos aqui, acabei de ler essa situação aqui, o arrebatamento do próximo encontro com Cristo. E aí depois nós temos aqui, depois do arrebatamento, vamos ler, depois a gente volta aqui, para nós entendermos aqui o que vai acontecer. Aqui nós vemos aqui, uma foto aqui dos irmãos aqui, a igreja subindo, uma representatividade da igreja subindo, tá? Nós vemos aqui uma foto aqui da ressurreição dos mortos. Vamos comentar sobre isso aqui, tá? E aqui eu gostaria de falar, antes de comentar o segundo tópico aqui, antes de comentar o segundo tópico, eu vou comentar o terceiro tópico. Por quê? Porque o terceiro tópico ele acontece antes do segundo tópico, embora na revista está ao contrário, está o segundo primeiro, mas eu aqui para aplicar a minha aula, eu achei por melhor explicarmos o terceiro tópico primeiro, para depois nós voltarmos aqui no segundo. O que diz no nosso terceiro tópico? O nosso terceiro tópico fala da grande tribulação, que é o processo logo após o arrebatamento da igreja. E o nosso segundo tópico fala do quê? O nosso segundo tópico, que vem logo depois do primeiro, fala sobre a vinda de Cristo em glória. E a vinda de Cristo em glória, ela vem depois da grande tribulação. Por esse motivo que nós vamos comentar o terceiro subtópico antes do primeiro. Então, o que diz? Olha, a grande tribulação. O que é a grande tribulação? É o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Um tempo de angústia e sofrimento,
sem precedente na história. Está escrito em Daniel, no capítulo 12, versículo 1. Também em Joel, e assim sucessivamente. Tá? As referências bíblicas aí para os irmãos estar buscando. Olha, também conhecido como o dia do Senhor. Também está em Joel, capítulo 1, versículo 15, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Olha, a igreja não passa, olha, importante isso aqui, ó, a igreja não passa por esse período, que é conhecido como grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Será a era do anticristo, identificado como a besta. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2 ao 8, vai estar falando sobre essa besta. E lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 7 ao 9, vai estar falando sobre o anticristo. E se vocês verificarem, vocês vão buscar essas referências bíblicas e vai levar lá para Daniel, que nós lemos lá, explicando aquele quadro lá do organograma lá da estátua e do sônio. Vocês vão checar isso que eu estou falando aqui, e aquele teoricamente assim, um quinto animal, que não é o quinto, que Daniel não viu 5 animais, não, ele viu 4, mas a bifurcação do quarto reino ali, dali sai esse homem aqui, é o homem do pecado que fala em Apocalipse, tá? O anticristo. Muito bem. O falso profeta será o porta-voz do anticristo. O quarto profeta será o falso profeta, é o porta-voz do anticristo. Olha, que engana o povo por meio dos falsos milagres. Também em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14, está escrito. Olha, o anticristo fará um concerto com a nação de Israel por uma semana. Semana de anos. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Mas na metade da semana, na metade desse período, o concerto será rompido, pois os judeus descobrirão que fizeram um acordo com o próprio diabo. Muito bem, isso aqui, irmãos, isso aqui é uma... Nós não temos aqui tempo para explanar esse assunto. É um assunto muito maravilhoso, muito glorioso, onde requer aqui do nosso entendimento aqui um estudo mais aprofundado nesses assuntos aqui. Mas nós estamos aqui dando um ensinamento aqui um pouco mais explicando um pouco mais, mas não é o suficiente para os irmãos entenderem. Seria bom que os irmãos buscassem aí as suas referências bíblicas, esses estudos, e com essa videoaula vocês vão voltando aí e vão conferindo na Bíblia, pede o Espírito Santo para revelar a palavra, para dar entendimento ao vosso coração, e vocês vão entender que coisa maravilhosa é essas passagens bíblicas aqui para entendimento para o nosso entendimento espiritual. Essas revelações aqui do livro de Daniel. Aí diz assim, olha, só a partir daí é que começa o período de angústia. A angústia de Jacó, que está falando em Jeremias, no capítulo 30, versículo 7. Então, a partir daí de quando? A partir do rompimento do concerto. Tá? Porque no primeiro concerto a primeira metade da semana. Então, a partir da segunda metade, o que vai acontecer? Israel descobre que foi enganado pelo próprio diabo, e aí, nesse momento, o concerto será quebrado. E agora, Jacó começa a sofrer. Quem é Jacó? Jacó são os filhos de Deus ainda que não foram arrebatados. Por isso que eu disse para vocês, essa passagem aqui da Grande Tribulação, ela está em ordem numérica aí na nossa revista como terceiro subtópico, mas ela deveria ser o segundo, porque o segundo subtópico se trata da vinda gloriosa de Cristo. Então, a vinda gloriosa de Cristo deveria estar no terceiro.
e essa realmente no segundo. Por isso que eu inverti aqui as posições. Ó, todos esses horrores estão registrados a partir do capítulo 6 do Apocalipse. Este período foi determinado por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias, com o Messias esperado que Israel está esperando até hoje. Então todo esse processo irá acontecer. Aí Israel irá reconhecer que foi enganado e aqui nesse momento agora Israel reconhece o Messias e aí Israel será salvo. Nesse caso aqui na última hora. Muito bem. Então vamos aqui a nossa terceira subtópico, que no caso aqui é o segundo subtópico, tá? Fala da vinda de Cristo em glória. E qual é a vinda de Cristo em glória? Nós falamos na vinda do arrebatamento da igreja, né? Agora aqui a vinda em glória. Qual a diferença? Vamos ver qual a diferença aqui, ó. Olha para vocês entenderem. Ó, 7 anos após o arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória, visível. A outra vez foi invisível, que foi o arrebatamento da igreja. Dessa vez aqui ele vem visível aos olhos humanos. Todos os olhos verão. Está escrito em Mateus, no capítulo 24 de Mateus, capítulo 24, versículo 30 e 31. Também está registrado em Lucas, no capítulo 21, versículo 25 e 28. Ó, neste retorno de Jesus à Terra, ele virá acompanhado dos salvos. Quem são? A igreja. A igreja aqui vem. Para quê que a igreja vai estar aqui? Olha, para julgar. Olha, o propósito aqui é julgar as nações. Então a igreja vai estar com Jesus, fazendo julgamento das nações. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé, que nós conhecemos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13, também em Judas, capítulo 14, está escrito em Joel, no capítulo 3, versículo 12 ao 14, está escrito em Mateus, no capítulo 25, no versículo 31 ao 32, tá certo? Muito bem. Restaurar o trono de Davi, Zacarias, capítulo 12, versículo 8 ao 14, e cumprir, olha, em cumprimento à promessa de Deus feita por meio do anjo Gabriel. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente em casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Destruir a besta e o falso profeta, e estabelecer o seu reino de justiça e paz na terra. O reino de Deus de 1000 anos. Oh, glória a Deus! Isaías, no capítulo 2, versículo 4, Apocalipse, no capítulo 20, versículo 2 ao 3. Então, aqui, nós vemos aqui o reino do Messias sendo estabelecido na terra, né, por 1000 anos. E aqui a Bíblia diz, lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 2 ao 3, que Satanás aqui será preso por 1000 anos, e depois ele será solto por uns poucos de tempos, tá? E depois ele será preso para sempre. Então aqui nós temos aqui a igreja, né, reinando aqui com Cristo por 1000 anos. Vamos à frente aqui para nós entender. Aqui nós vemos aqui, ó, fotos que representam o reino milenar de Cristo. O reino milenar de Cristo. Nós vemos aqui as fotos representativas aqui, onde o próprio Jesus está aqui, ó. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aqui sentado no trono de Davi, onde está falando aqui, ó. O Senhor Deus, olha, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Essa casa de Jacó aqui será a Jerusalém atual. Sim, a Jerusalém atual. Lógico que não
nas características de hoje. Será restaurado ali o trono, restaurado o templo, onde ele estará reinando. O Senhor Jesus reinando, tá? Aqui nós temos aqui, ó, nós temos aqui uma foto aqui de um leão, um grande leão, e logo na frente nós temos aqui ovelhas, né, que hoje eles são inimigos, né, não se pode colocar um leão junto com ovelhas, mas a Bíblia diz que nesse tempo aqui haverá paz, e haverá paz em toda a terra, não só dos homens, mas dos animais também. Então eles serão amigos uns dos outros nessa época aqui, ó. Nós vemos aqui um leopardo, né, uma oncinha aqui, ó, tá? Também leão aqui do lado de pessoas, né? E nada de ruim está acontecendo. Por quê? Porque é um reino de paz. É um reino de paz. O nosso quarto tópico, subtópico, vamos falar sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Quando se dará? Enquanto a grande tribulação acontece na terra, no céu os santos estão recebendo a recompensa por aquilo que cada um fez em vida por causa do Evangelho. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 12 ao 15, e Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12, está falando desse evento. Olha, continuando aqui, é o chamado Tribunal de Cristo, tá? A premiação dos salvos. Não se trata de um julgamento para a salvação ou condenação. Todos os presentes já são salvos em Jesus, visto que a salvação é pela graça. Aqui se trata de mais uma bênção dos salvos. O que é isso? A igreja do Senhor, aqui, esse evento aqui é para prêmio, para premiar. O tribunal de Cristo é para premiar os salvos. Os salvos. A igreja, né, isso aqui é depois da grande tribulação, depois do milênio, depois de tudo. Depois da... não, aqui, perdão, amados, aqui é no período logo após a grande tribulação. Tá? Enquanto a grande tribulação acontece na terra, no céu está acontecendo isso aqui, ó. A grande tribulação está acontecendo na terra, no céu os santos estão recebendo isso aqui, ó, recebendo seus galardões, tá certo? Então é no processo enquanto está acontecendo a grande tribulação. Os salvos estão no céu recebendo as suas bodas, os seus prêmios. Tá? Que isso aqui fique bem explicado para não haver confusão aí nos irmãos. Às vezes até a gente mesmo, quando está lendo, tem que buscar entendimento do Espírito Santo para explicar direito aqui, senão a gente acaba falando coisas que não deve, né? E temos que explicar direito isso aqui para os irmãos. Não se trata de um julgamento para a salvação ou condenação, não. Eles já são salvos. Não tem mais, aqui não é condenação, aqui é prêmio, é premiação, tá? Segundo o que cada um fez. Então aqui é salvação, aqui é premiação pela obra que cada um fez por causa do Evangelho, tá? Todos os presentes já são salvos, visto que a salvação é pela graça. Aqui se trata de mais uma bênção. Por que mais uma bênção? Porque a primeira bênção foi de ser salvo. Tá? Agora, mais uma por quê? Porque aqui é a bênção das premiações. Tá? Em seguida, depois que passar esse processo aqui, por isso que é bom a gente ficar atento, porque agora sim vem as bodas. Em seguida, virá a festa das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 10, versículo 9. Tá, o grande banquete que
celebrará a união de Cristo com a sua igreja. Em seguida vem um banquete, certo? E aí nós temos aí a hora de receber a recompensa. Nós temos aqui uma foto aqui que representa o Senhor Jesus aqui, né, premiando, dando a premiação para este irmão, né? Nós temos aqui nessa primeira foto, nós temos aqui algumas das coroas. Não sei se dá para ler direito aí, mas nós temos aqui a primeira, uma coroa aqui. Nós temos aqui, coroa não, os galardões, né? Os galardões. Nós temos aqui as coroas, né? Desses galardões aqui, nós temos aqui a coroa da vida. Nós temos aqui a coroa da justiça. E nós temos aqui uma terceira coroa, a coroa de glória. E uma quarta coroa aqui é a incorruptível. Então nós temos aqui 4 premiações, né? A coroa da vida, a coroa de justiça, a coroa de glória e a coroa incorruptível. Qual é a sua? Qual é a minha? Qual é a sua coroa? Você moço, você moça, você homem de Deus, mulher de Deus. Qual é a sua coroa? É importante nós fazermos essa pergunta para nós, tá certo? E aqui nós temos aqui essa multidão, acredito que aguardando para passar por aqui. Ó. A Bíblia diz que todo joelho se dobra aqui diante do grande mestre, diante do Senhor Jesus. Todos os salvos passam por esse processo para receber o seu prêmio. Muito bem. Aí vem o banquete, né? Uma foto aqui que representa o banquete. E aí eu fiz uma pergunta aqui, né? É curiosa, né? Porque não paga nada a gente ser curioso, né? Olha, o banquete. O que será servido? Fica na curiosidade minha e sua. O que será servido nesse banquete? Eu sinto muito não poder te responder porque não tenho subsídio bíblico para te responder. Mas é uma das nossas, pelo menos da minha curiosidade. Uns dizem que será servido o maná que foi servido lá no deserto para o povo. Não sei. Eu não posso falar. Não sei. Isso eu não tenho base no momento e também não tenho base para dizer que é o maná. Muitas pessoas dizem, né, que é o maná que será servido aqui. Não posso dizer para você. Muito bem. E na nossa conclusão nós temos o seguinte. Olha, a nossa conclusão. Essas amostras proféticas servem como garantias de que tudo o que está escrito para o fim dos tempos para o fim dos tempos, irá de igual modo se cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Ó, nossa esperança não se baseia numa utopia, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmadas pela história. A escatologia bíblica é a continuação do processo histórico. Tá certo, amado? Então, nós não temos aqui base em história de carochinha. A nossa base baseia na palavra de Deus. Não é uma utopia, não é uma lenda, tá certo? Nossa verdade é a Bíblia Sagrada, é a palavra revelada, são fatos revelados pela palavra de Deus, tá? Que são confirmados nos confirmações, tá? Pela história. Toda a história bíblica nos dá esse subsídio, essas garantias que a palavra de Deus é a verdade. Tá? A escatologia bíblica é a continuação do processo histórico. A escatologia bíblica, os estudos dos últimos tempos, e nós temos aí a escatologia bíblica do livro de Gênesis ao Apocalipse,
nós vemos aí as escatologias, né, bíblicas que aconteceram no passado, continuam acontecendo e virão a acontecer. Tá certo? Então, chegamos aqui, mais um fim, mais uma videoaula que eu creio que foi bênção para você. Como eu disse no princípio, a nossa aula aqui não tem a finalidade de exibição nenhuma. O Senhor Jesus é testemunho disso. Não tenho aqui a finalidade de mostrar nenhum conhecimento, tá? Mesmo porque do remido eu sou o menor, tá certo? Eu faço como Gideão, sou o menor na casa de Israel e não sou digno de receber nada de irmão e nenhum elogio de ninguém, tá? Eu quero receber o meu galardão do Senhor. Então eu faço isso para conhecimento nosso, né, entendimento da palavra de Deus, e que quem tiver curiosidade e espiritualidade de buscar, eu acredito que vai somar, né? Vai somar aí nos conhecimentos. Como somou, esses trabalhos somam muito. Eu confesso para os irmãos que um trabalho desse aqui eu demoro 3 a 4 dias para deixar pronto. E eu faço com muito afinco, muito carinho. Eu tenho muito carinho por fazer. Essas videoaulas só são postadas depois das 2, 3 horas da manhã. Então eu fico acordado até esse horário. Por quê? Porque eu não sou um profissional de gravação, então eu faço isso na minha casa, no meu escritório aqui na minha casa, onde eu tenho um espaço para leitura da palavra de Deus, e eu faço isso nesse espaço, é um espaço muito simples, não tenho aqui grandes recursos, como muitos irmãos acredito que têm, então eu preciso esperar toda a minha família dormir para poder fazer uma gravação por causa de barulho, essa coisa toda. Então é um trabalho, não é fácil de fazer, mas eu faço com carinho. Amém, amados? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Nos ajude aí, né, postando esse vídeo para o crescimento do nosso trabalho. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.